Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Gustavo Fernandes, eu sou cardiologista pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, eu sou professor de cardiologia também do Centro Universitário de João Pessoa, coordenador da cardiologia do Hospital Metropolitano e preceptor também da residência de cardiologia do Hospital Metropolitano. Dentro da graduação, a gente sempre teve uma situação da seguinte, eu acho que todo mundo do curso de medicina já passou por isso, que você é apresentado por uma disciplina, sabe muitas coisas dessa disciplina, mas não sabe o que é aquela oferta de subespecialidades, como é o caminho até chegar a essa especialidade. Então, pensando nisso, dentro lá da disciplina de cardiologia, que a gente introduziu a possibilidade de colocar um pouco sobre a cardiologia e apresentar como é que eu faço para ser um cardiologista. Só que olha só a situação. A gente sabe que o número de cardiologistas, o número de médicos de 1950 a uma projeção até 2026 só vem aumentando. Inicialmente aumentou muito, porque realmente a carência de médicos era muito grande frente a toda a população, e depois houve um aplanamento um pouco maior dessa quantidade de proporção de médicos por habitante, mas continua numa proporção crescente. E a gente tem também uma distribuição, cerca de 62% dos médicos, numa pesquisa de 2018, eles possuíam especialidades. Percebam que essa relação especialista-generalista ela é muito maior na região sul, sudeste e centro-oeste do que no norte e no nordeste. Aqui no nordeste, por exemplo, a gente tem uma proporção de especialista para generalista de 1,34 especialista para cada generalista. Aqui no meu estado, na Paraíba, a gente tem uma proporção de 1,43. Então, são de 6.753 médicos registrados em 2018, nós tínhamos 3.978 com especialidades registradas. Então, percebam também aqui a quantidade de população por médico, aqui é uma proporção para 2020. Aqui no estado também da Paraíba, a gente tinha 4.091.311 habitantes para uma quantidade de 6.408 médicos registrados. Tá? Aqui eu trouxe para vocês, está um pouquinho pequeno, mas quem quiser depois dar um pause e dar um zoom, as especialidades, a maior proporção de especialidades de títulos registrados dentro do CRM. Percebam que das 10 maiores, eu fiz aqui um zoom para vocês, que são clínica médica, pediatria, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, são as 4 grandes áreas da medicina a princípio, né? Clínica, pediatria, cirurgia e GO, anestesiologia, medicina do trabalho, ortopedia e traumatologia, cardiologia, oftalmologia e radiologia ou diagnóstico por imagem. Então, dentre essas, percebam que cardiologia precisa como pré-requisito da clínica médica. Então, são as duas que estão entre o top 10. Como menores proporções de títulos registrados, temos a genética médica, radioterapia e cirurgia de mão. Só que tem essa outra proporção aqui também de 2018, que mostra a proporção distribuída por sexo. Então, de sexo feminino e sexo masculino. Percebam aqui que dermatologia, ela tinha cerca de 77% dos especialistas eram do sexo feminino e 22,9% do sexo masculino. Conforme a gente vai descendo aqui, para pediatria, endócrino, alergologia, genética médica, enfim, a gente vai diminuindo a proporção de mulheres e aumentando um pouco mais a proporção de homens, de modo que a urologia, a ortopedia e a neurocirurgia são as especialidades que possuem mais médicos do sexo masculino registrados. Olha a cardiologia onde está. A cardiologia está aqui, com 30,3% do sexo feminino e 69,7% do sexo masculino. Então, essa realidade está modificando nos últimos anos, em que a gente sabe que, por exemplo, na minha turma de residência era praticamente meio a meio. Tá? Eram mais ou menos, dos 66 residentes por ano, eram mais ou menos 30, 33 a 33 para cada lado. Então, a cardiologia especificamente. A cardiologia é uma especialidade em constante evolução e transformação, talvez uma das áreas que tenha mais quantidade de estudos clínicos dentro da medicina, tem um grande leque de possibilidade de atuação, e é uma especialidade clínica com grande relação com outros sistemas, como, por exemplo, neuro, nefro, endócrino, pneumo. Então, realmente, um cardiologista tem que ser um bom clínico, acima de tudo. E qual é o caminho para chegar lá? O caminho é, primeiro, você se forma e você é um médico generalista. E a gente sempre vai fazer uma prova de residência daquilo que a gente é especialista. Então, no começo, nós não somos especialistas em nada. Como não somos especialistas em nada, então a gente vai fazer uma prova geral. Então, são questões, geralmente são 100 questões,
em que a gente tem questões de clínica médica, geralmente 20 e 20, né, distribuídas proporcionalmente. Então, 20 questões de clínica, 20 questões de cirurgia geral, 20 de pediatria, 20 de ginecologia e obstetrícia, 20 de saúde coletiva, medicina preventiva, enfim. Tá? São 2 anos de duração, uma proposta de aumentar 3 no futuro próximo, alguns lugares já aumentando para 3 anos, mas ainda 2 anos de duração de clínica médica. Lá para novembro, dezembro, até fevereiro, existem as provas de R3. Então, você acabou o R2, que é o segundo ano de clínica médica, e você vai fazer um terceiro ano dentro da especialidade, da subespecialidade que você gostar mais dentro da clínica médica. Se você escolheu a cardiologia, então você vai fazer as provas para cardiologia e, se você passar, você é uma prova daquilo que você é especialista, como eu falei. Então, como você terminou clínica médica ou está terminando clínica médica, você vai fazer uma prova, geralmente com 50 questões de clínica médica. Vai depender do lugar que você está fazendo, tá? Aí se você passar, parabéns, você vai fazer a residência de cardiologia, que geralmente tem uma duração de 2 anos. Tem uma duração de 2 anos. Quando você terminar a cardiologia, você pode fazer uma prova para subespecialização dentro de cardiologia. Eu trouxe algumas opções aqui para mostrar para vocês. Então, você vai fazer uma prova de cardiologia para entrar depois, por exemplo, na hemodinâmica. O que é a hemodinâmica? A hemodinâmica é uma especialidade dentro da cardiologia clínica para fazer intervenções geralmente percutâneas. Então, através de um cateterismo, você consegue avaliar, por exemplo, um indivíduo que teve um infarto, a gente consegue avaliar a anatomia das coronárias através do cateterismo, a gente consegue, de repente, colocar uma intervenção, fazer um stent, que é uma angioplastia percutânea, então a gente consegue abrir a coronária através de um infarto de um modo menos invasivo do que um procedimento cirúrgico. A gente consegue, hoje em dia, já trocar válvulas através do cateterismo. A gente consegue fechar comunicações dentro do coração, seja uma comunicação interatrial até uma comunicação interventricular através do cateterismo. Então, essa parte, tanto intervencionista como estrutural da cardiologia, está ganhando muito campo ultimamente e realmente é uma situação que você pode escolher. De repente, se você gostar, você está fazendo uma parte clínica, mas você gosta de um ambiente mais cirúrgico, um ambiente de mais emoção, de mais resolutibilidade, você pode ir para a hemodinâmica. Se você gosta de uma parte um pouco mais tranquila, com procedimentos eletivos, e que você pode estar com um pezinho lá na radiologia também, você pode fazer uma subespecialização em ecocardiografia, que tem 2 anos de duração. Geralmente você vai estar especialista em ecocardiografia transtorácica, transesofágica, tridimensional e também, em algumas situações, Doppler de carótidas. Então, você vai ter uma complementação tanto da sua análise, do seu raciocínio clínico, que melhora bastante depois que você adiciona ao seu treinamento a parte de ecocardiografia, como também um leque de opções de campos de áreas de trabalho. Tá? Métodos gráficos, o que é isso? O cardiologista, dentro da formação dele, ele já consegue fazer, por exemplo, laudar mapa, conseguir fazer e laudar um teste ergométrico. Mas algumas outras situações, como o tilt test, como o Holter, como o teste cardiopulmonar, o cardiologista não consegue fazer. Então, é através disso que existe uma complementação, que é uma especialização em métodos gráficos, que tem uma duração de 1 ano, que o médico cardiologista vai conseguir fazer essa complementação com outros métodos dentro da cardiologia. A coronária e a válvula, por exemplo, são outras especializações clínicas dentro da cardiologia que você vai conseguir avaliar um pouco melhor, sejam as anatomias coronárias ou de válvulas, de valvopatias. Isso aí é especialmente importante nos grandes centros urbanos, então em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, em que a gente precisa realmente, há uma demanda de serviços de cardiologia daqueles médicos que são especialistas nessas áreas para fazerem parte de uma coisa chamada Heart Team, que é o time do coração. Então, existe um paciente, por exemplo, que ele tem um problema numa válvula e a gente vai conversar o cardiologista clínico, o hemodinamicista, para ver se, por exemplo, a gente consegue fazer uma TAV, que é uma troca valvar aórtica percutânea, ou o cirurgião cardíaco para definir qual vai ser o melhor tratamento para o nosso paciente. Ora, se eu fosse me internar e eu precisasse trocar uma válvula, o ideal é que o meu cardiologista fosse especialista em válvula, para que ele tomasse aquela decisão de um modo mais adequado possível para mim. Isso é a mesma coisa com a coronária. Então, se eu tive um infarto e eu vou ter um heart team para decidir a minha vida, o ideal é que o cardiologista clínico que está atuando no meu caso, ele seja especialista em coronariopatias, para que ele seja o meio de campo entre o intervencionista e o cirurgião cardíaco. Tá? Então,
Dentro dos, talvez em centros menores isso não seja tão importante assim, mas dentro de grandes centros é uma especialização com muito ganho. O transplante cardíaco também é um cardiologista clínico que não vai fazer a cirurgia. Quem faz a cirurgia do transplante cardíaco é o cirurgião cardíaco. Mas ele vai conseguir fazer o acompanhamento pré-operatório, listar o paciente para o transplante cardíaco, fazer todas as avaliações necessárias para que o paciente esteja apto o suficiente para fazer o transplante cardíaco, vai acompanhar também o intraoperatório, se for o caso, vai pegar o pós-operatório imediato e fazer o segmento desse paciente no pós-operatório tardio, seja fazendo biópsias endomiocárdicas, seja fazendo acompanhamento dos imunossupressores, enfim. Tá? Então, é uma especialidade importantíssima e que, com o avanço, o aumento da idade, o aumento das comorbidades dos pacientes, e que eles precisam cada vez mais, eles sobrevivem às alterações cardíacas, e a gente não tem tanto como fazer o tratamento. O paciente, antigamente, ele morria de um quadro cardíaco, e agora ele está sobrevivendo e evoluindo com a sequela daquela alteração cardíaca, que é a insuficiência cardíaca. Então, dentro da insuficiência cardíaca, a via final disso é o transplante cardíaco, e a gente precisa de cardiologistas especialistas no tratamento dessas comorbidades. Tá? Tem tomografia coronária e ressonância magnética cardíaca, é uma subespecialização com duração de 2 anos, em que a tomografia nada mais é do que uma tomografia normal, e que a gente vai colocar um contraste iodado no coração com um bradicardia, e a gente consegue avaliar melhor a anatomia coronária. Além disso, a gente consegue identificar placas mais moles, placas com mais cálcio, e consegue ver uma situação chamada score de cálcio, que através da quantidade de cálcio a gente consegue quantificar se esse paciente tem um risco mais aumentado ou não para eventos cardiovasculares. Então, se o paciente foi classificado lá pelo score global de risco em risco intermediário, e a gente tem um score de cálcio muito mais aumentado, então esse paciente é reclassificado, por exemplo, como de risco alto. Então, todas as metas de alvos de glicemia, de lípides, enfim, elas são alteradas. Tá? Ressonância magnética cardíaca é um outro método também de anatomia, que vai olhar a anatomia cardíaca, é o método padrão ouro para avaliação de fração de ejeção do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito, e ela não tem a limitação da janela ecocardiográfica ruim. Às vezes, pacientes que têm uma anatomia um pouco ruim, seja por obesidade, seja porque não consegue mobilizar direito a posição para fazer um posicionamento melhor no ecocardiograma, isso não existe na ressonância magnética cardíaca. Tá? E a ritmologia, por fim desses exemplos que eu trouxe para vocês, ela tem uma duração de 1 a 3 anos. Por quê? Porque a ritmologia clínica, que é aquela pessoa, aquele médico cardiologista que vai fazer uma avaliação, vai fazer um segmento do seu paciente com arritmia. Então, por exemplo, se o paciente tem fibrilação atrial, o ideal seria que ele realmente fizesse um acompanhamento com um cardiologista especialista em arritmologia, né, em arritmias cardíacas. Então, ele vai conseguir conduzir, talvez, de um modo mais adequado. Não que os outros cardiologistas gerais não consigam, mas se existe a possibilidade realmente de ser acompanhado por um cardiologista com especialização em arritmologia, seria o caso. Só que esse arritmologista clínico, ele não faz implante marca-passo, ele não faz estudo eletrofisiológico, ele não faz ablações, ele não faz a parte anatômica, a parte estrutural, a parte invasiva. E para isso são mais 2 anos, além do 1 ano da arritmia clínica, fazendo 3 anos de duração de uma subespecialização. Então, a gente teria mais 3 anos que aquele cardiologista vai conseguir colocar marca-passo, fazer ablações, fazer o segmento, tá bom? Então, esse aqui é um aparato geral do caminho. E as competências nos estágios, por exemplo, de clínica médica? Isso aqui foi um exemplo que eu trouxe da minha clínica médica. Então, na clínica médica, a gente vai fazer uma vivência em estágios, geralmente com duração de 1 a 2 meses, e dentro desses estágios você vai ter um pouco da vivência daquela especialidade. Então, você vai viver no pronto-socorro clínico, você vai ver no UTI, você vai passar em estágios de cardiologia, de nefro, de hemato, de pneumo, de gastro, de endócrino, de geriatria, cuidados paliativos, de reumato, de oncologia. Então, por exemplo, na minha residência clínica, eu rodei no R1 no primeiro ano na cardiologia e no segundo ano também na cardiologia. São funções diferentes dentro do mesmo rodízio, mas a gente consegue ter essa visão da especialidade para ver se é isso mesmo que eu quero seguir. Né? Então, é realmente um campo interessante. E no estágio optativo, por exemplo, se no seu serviço não tiver, por exemplo, eu quero fazer cardiologia, mas eu quero ter uma vivência daquele serviço X que eu quero tentar fazer a minha residência de subespecialização. Eu tenho a opção
de dentro da minha residência clínica médica, vivenciar aquele serviço para ver se é um serviço realmente que me interessa para que eu faça a minha residência de cardiologia, por exemplo. Tá? Dentro da cardiologia, aqui também eu trouxe um exemplo de como foi a minha vivência. Então, a gente tem um pronto-socorro, que no meu caso foi um pronto-socorro cardiológico, não foi um pronto-socorro clínico. Tem uma parte de UTI, seja de coronária, seja de pós-operatório de cirurgia cardíaca, porque uma coisa é uma UTI, uma unidade de terapia intensiva geral, outra coisa é uma UTI de um paciente infartado ou de um paciente em pós-operatório de cirurgia cardíaca, que são coisas muito específicas e que precisam realmente ser lidadas por um médico especialista nisso. É um treinamento específico para isso, que geralmente só o cardiologista tem. Num estágio de hipertensão, seja de ambulatório, seja de enfermaria, eletrofisiologia, que é de arritmologia, também na parte mais focada em ambulatório, dislipidemias, então as alterações de lípides também são guiadas tanto pelo endócrino, mas principalmente pelo cardiologista, doenças do miocárdio, seja miocardiopatia hipertrófica, doença de Fabry, seja amiloidose, ou mesmo insuficiência cardíaca dentro do estágio de miocárdio, por exemplo. Tinha um ambulatório de hipervolemia, que a gente só atendia pacientes com hipervolemia. Tem um estágio de coronária, de valvopatias, de doenças congênitas cardíacas, então aquelas cardiopatias congênitas, como, por exemplo, comunicação interatrial, comunicação interventricular, tetralogia de Fallot, também são vistas aí. Tá? Marca-passo, que agora, hoje em dia, tem um combo entre marca-passo e eletrofisiologia, que são a parte da ritmologia. Teste ergométrico, como eu falei para vocês, geralmente o cardiologista clínico ele já sai com competência suficiente para fazer os testes ergométricos, fazer e laudar. E a gente tinha 2 meses de testes ergométricos. Cintilografia miocárdica, que também é uma avaliação funcional do coração, através da infusão de algum contraste radioativo. E aí, geralmente, quem lauda esses exames é um médico que ele é especialista em medicina nuclear, que medicina nuclear, inclusive, é acesso direto. Então, para que você, por exemplo, você na cardiologia laude cintilografia miocárdica, você vai ter que fazer uma nova prova com duração de 3 anos de medicina nuclear de acesso direto. Então, você não precisaria ser cardiologista para laudar cintilografia miocárdica. Mas você vai ter uma visão muito mais diferenciada desse exame se você realmente for por esse meio, né? Que é a clínica médica e a cardiologia depois. Hemodinâmica. Então, geralmente, a gente discutia muitos casos, mas a gente não subia catéter, a gente não conseguia fazer o procedimento em si, mas eram 2 meses de hemodinâmica, de angioplastia, de enfermaria, de ambulatório, de procedimentos. Eletro, então foi um mês inteiro só de discussão de eletro, com aulas e com avaliações mesmo, laudando eletrocardiogramas. Então, para você que quer cardiologia, é uma coisa que eu te recomendo realmente, é que goste de eletro, não precisa ser especialista em eletrocardiografia para entrar na residência, você vai aprender ao longo da residência, ao longo da sua prática clínica, mas realmente a gente precisa ter um gosto maior, porque vai ser o dia a dia do cardiologista, é sempre uma consulta do cardiologista, sempre tem um eletrocardiograma do lado. Cardiologia do esporte, então lá no Dante Pazanese também a gente tinha um serviço um pouco forte de cardiologia do esporte, que a gente conseguia fazer as avaliações pré-participação, para fazer avaliações, por exemplo, de lutadores de MMA, jogadores de futebol que faziam teste cardiopulmonar lá na nossa unidade. Então, é realmente um treinamento específico também, que é muito bacana. E o transplante cardíaco, que a gente já conversou um pouco mais sobre a subespecialização, a gente tinha uma vivência aí dos pacientes na lista de transplante, no pós-operatório imediato e no pós-operatório tardio também, que faziam um acompanhamento lá na nossa unidade. E qual é o campo de atuação da cardiologia? Então, os campos de atuação são múltiplos. Então, o profissional vai poder fazer consultas de ambulatório, o profissional vai poder fazer também UTI, seja UTI geral ou aquela UTI cardíaca que eu conversei com vocês, tá? Seja para fazer pós-operatório de cirurgia cardíaca, seja UTI coronária em si. Pode fazer pronto-socorro. Na maioria dos PS pelo Brasil, a gente tem geralmente um clínico, tem um cirurgião, tem um pediatra, tem às vezes um ginecologista, obstetra, às vezes um otorrino, e tem sempre um cardiologista também. Então, o médico cardiologista ele pode dar o plantão como clínico e como cardiologista. Aumenta o leque, aumenta a opção também de você fazer o plantão diferenciado. Você pode fazer visitas de enfermaria e também pode fazer plantões de enfermaria. Você pode fazer métodos diagnósticos, como aqueles que eu falei para vocês inicialmente. Então, seja ecocardiograma, teste ergométrico, Holter, mapa, é uma ampliação também do seu leque de opções de atuação.
ou pode seguir a carreira acadêmica, como qualquer outra situação, né? Não precisa ser cardiologista para isso, mas também é uma possibilidade. E geralmente procuram um cardiologista para quê? Para fazer pré-operatório. Então, toda cirurgia eletiva precisa de uma avaliação cardiovascular, porque a grande maioria das complicações no pós-operatório imediato e no pós-operatório até tardio também são por complicações cardiovasculares, seja infarto, seja lá o que for. Então, precisa, todo mundo que vai fazer um procedimento cirúrgico, geralmente há necessidade de realmente fazer uma avaliação com o cardiologista. Avaliação pré-atividades físicas. Então, geralmente, quando alguém vai começar uma atividade física, realmente ela precisa de uma avaliação, de preferência com o cardiologista, fazer um check-up geral, o paciente hipertenso, com dor torácica, com palpitações ou arritmias. Então, tudo isso realmente é uma necessidade de fazer uma avaliação com o cardiologista. Eu trouxe para vocês também residências que são destaques no Brasil. Então, talvez as duas mais conhecidas, as mais famosas, são o Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, a mais antiga e a maior residência de cardiologia do país, e o INCOR, que é o Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP, tá, da Universidade de São Paulo. Elas são as mais tradicionais e talvez as cotadas aí como as melhores residências da América Latina em cardiologia. Tá? São hospitais cardiológicos. É certo que o Instituto do Coração está dentro do hospital das clínicas da USP, mas é um hospital cardiológico. E o Dante Pazzanese, imagine que são 66 residentes por ano, fora só de cardiologia, fora de cirurgia cardíaca, fora das outras, de cardiologia pediátrica, das outras subespecialidades. A gente tem também o Instituto Nacional de Cardiologia no Rio de Janeiro, tem o Instituto de Cardiologia também de Porto Alegre. O Dante Pazzanese foi onde eu fiz residência de cardiologia lá atrás, tá? Aqui também a gente tem o Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, em Brasília. E no Nordeste, a gente tem o Hospital de Messejana, no Ceará, que é muito forte em transplante cardíaco, em ecocardiograma, tem todas as subespecializações. Tem o PROCAP, lá em Recife, que é vinculado à Universidade de Pernambuco, a UPE. E aqui, mais recentemente também, agora em 2021, a gente abriu vagas para residência no Hospital Metropolitano da Paraíba, que é de onde eu faço parte do corpo de preceptores, que a gente tem uma residência completa, com várias subespecialidades também, e a gente consegue referência no tratamento das doenças cardiovasculares aqui no estado da Paraíba. Então, eu fiz uma pesquisa no dia 29 de dezembro sobre as especialidades registradas, os cardiologistas registrados no CRM. No Brasil, se você colocar lá pesquisa por médico, colocar só cardiologia e colocar todos os municípios, todos os estados, você vai encontrar 18.013 médicos registrados no CRM com registro para cardiologia. Na Paraíba, na data de hoje, tínhamos 274 médicos registrados e no estado de Pernambuco, aqui vizinho, tínhamos 549. Só para vocês entenderem mais ou menos quantos médicos nós temos com a mesma especialidade. Algumas perguntas. Qual é o valor da bolsa da residência? Antigamente, até agora, em fevereiro de 2022, o valor da bolsa é de R$ 3.330, um valor bruto. Sobre ele incide apenas o INSS, não tem imposto de renda sobre ele. Tá? E agora, a partir de janeiro, na verdade, de janeiro de 2022, vai ser aumentado esse valor da bolsa para R$ 4.106,09. Também só incidindo sobre ele o valor do INSS, uma bolsa. A gente consegue trabalhar durante a residência? Então, geralmente, as residências, seja de clínica médica, seja de cardiologia, são um pouco mais pesadas do que a grande maioria. Não se compara, logicamente, com as residências cirúrgicas, com a carga de trabalho, mas, geralmente, além da sua carga horária normal de cerca de 60 horas semanais, dentro disso vai ter um plantão noturno, 1 a 2 plantões noturnos por semana, e, às vezes, um plantão de 24 horas nos finais de semana, uma vez no mês. Então, isso aí faz com que você tenha realmente pouco tempo para trabalhar por fora, se você conseguir. Mas tem que lembrar que as residências médicas são de dedicação exclusiva. Então, em teoria, são de dedicação exclusiva, mas que na maioria das vezes se consegue dar 1 a 2 plantões por semana. Quais são os meios de bonificação? Então, antigamente tinha um Provab, que dava 10% de bonificação nos acessos de residência de acesso direto. Hoje em dia não existe mais essa bonificação quanto ao Provab nem aos mais médicos, mas a residência de medicina de saúde da família e comunidade ainda dá aos que terminam a residência, os 2 anos da residência, uma bonificação de 10%. Quais são os prós, então, da residência de cardiologia? Talvez, pelo envelhecimento da população, há ainda uma grande demanda com espaço no mercado. É uma diversidade enorme, realmente, de áreas de atuação dentro da cardiologia e, para qualquer especialização que você for fazer, não necessariamente para cardiologia, você vai ter uma diferenciação no mercado de trabalho.
Talvez os contras tenham um tempo de formação um pouco mais longo, porque você vai ter aí 2 anos de clínica, 2 anos de cardio, depois 1 a 3 anos de uma subespecialização. Então, realmente é muito tempo para fazer a sua especialização, mas você tem que pensar que a grande maioria hoje em dia das especializações, das especialidades, acabam levando um longo tempo também de formação, tá? Então, às vezes, 1 ou 2 anos de diferença a mais, se realmente você tiver interesse em fazer cardiologia, talvez no longo prazo isso não seja tão relevante assim. Tem que pensar realmente no que te traz mais interesse. E o relativo baixo ticket do valor da consulta. Porque se você for pensar, todas as especialidades de apenas clínicas vão trazer um retorno financeiro um pouco menor do que as especialidades cirúrgicas. Mas se você for pensar só nesse aspecto, você poderia fazer alguma outra situação para fazer uma diferenciação, como, por exemplo, exames complementares ou outros procedimentos, para que você agregasse valor no seu ticket da consulta. Tá? Mas isso aí é uma avaliação complementar, né? A gente tem que fazer realmente o leque de atuações dentro da cardiologia é tão grande que essa situação de baixo ticket do valor da consulta é só um pequeno detalhe dentro de todo o conjunto, tá, gente? E aí, você se interessou pela cardiologia? Realmente a cardiologia é uma área muito interessante, com um grande leque de possibilidades de atuação, e eu espero que você tenha tido pelo menos um norte de como é que é essa especialidade tão bonita, tá, gente? Qualquer coisa eu estou à disposição aí nos comentários para qualquer dúvida adicional que vocês tiverem. Um abraço para vocês e até a próxima.